seja muito bem-vindo a mais um episódio do de MateuCast. Hoje nós vamos conversar com o Carlos Borges, que é empreendedor e está fazendo a diferença no mundo das franquias e dentro da rede de Mateu. O Carlos também é marido da Jaine, pai da Rebeca, contador, trabalha na área de contabilidade há mais de 13 anos. Quanta coisa, né, Carlos? Bastante, viu? E nós vamos hoje falar um pouco com o Carlos a respeito de disciplina financeira, boa gestão e o que realmente traz resultados para que tenha um bom lucro líquido lá no final. Então vamos conhecer um pouquinho do Carlos. Primeiro, Carlos, conta pra gente como que você veio parar no mundo das franquias, porque você trabalhava já há vários anos com contabilidade, né? Como é que surgiu esse interesse e por que a de Mateu especificamente? Certo. Eu sempre quis empreender. Sim. Acho que todo brasileiro ele quer, né? Buscar o seu próprio negócio, buscar empreender, trazer uma renda ali extra, né? Verdade. E quando surgiu a oportunidade ali do repasse da minha primeira unidade, que foi Santa Albertina, eu já conhecia de Mateu, produto, eu sei que é um produto de primeira qualidade, né? Um produto muito bom. E comecei a estudar sobre a de Mateu, sobre como que era o suporte, sobre como que eram os números. Uhum. Eu achei muito interessante e foi por isso que eu entrei e escolhi a de Mateu. Que legal, Carlos. E você primeiro pegou o repasse de uma unidade de Santa Albertina, né? Isso. E coincidentemente depois o repasse de uma outra unidade, que é a unidade de Urânia. Isso mesmo. Ambas as cidades são bem pequenas e as duas foram repasse. Falando nisso, Carlos, quando se fala em repasse de loja, algumas pessoas têm um receio, acham que vai ser um investimento ruim. Ah, negócio bom, ninguém vende, né? Se tivesse dando certo, a pessoa não abriria a mão. Mas quais você acha que foram algumas vantagens de pegar um negócio já funcionando em relação a montar um do zero, por exemplo? Quando apareceu Santa Albertina, eu fiquei nessa dúvida, né? Por que não montar uma nova? Sim. E por que pegaram um repasse? E daí eu comecei a ver as vantagens. Por quê? Quando você inicia uma loja nova, a de Mateu, por mais que ela tenha uma marca muito forte, muito consolidada, você tem que montar uma estrutura, alocar um salão, fazer toda a parte de aquisição de equipamentos. Isso leva um tempo. Sim. E até começar a inauguração e tudo. Então, por isso que eu pensei pelo repasse. O repasse, a loja ela já vem pronta. E, geralmente, o repasse você tem que mais focar ali na parte operacional. Que é onde eu acho que os franqueados, às vezes, quando está repassando, ele acaba tirando um pouquinho do pé ali. Ele já está meio que cansado por algum motivo. Ou, às vezes, está até dando lucro. Só que ele prefere repassar, né? Então, nem sempre um repasse ele é ruim. Uhum. Lógico, depende muito da determinação, né? Então, quando eu peguei Santa Albertina, Urânia também, consequentemente, por um repasse, eu fui nesse lado pensando que poderia ser uma ótima alternativa. Legal, Carlos. Obrigado por você compartilhar isso conosco. Inclusive, na Feira da BF esse ano, foi muito falado sobre isso. A diretora de expansão da Casa Balduco, que é uma franquia muito conhecida, falou justamente sobre essas vantagens e como que dentro da rede eles veem com bons olhos o repasse. Pega um trabalho que já foi dado início, já tem clientes fidelizados, né? Já tem ali um histórico de vendas, inclusive. Talvez não seja tão alto, mas tem um histórico de vendas para ser trabalhado, para ser melhorado e assim por diante. Inclusive, foi mostrado lá que geralmente o resultado é o que você falou. Franqueado novo, com gás, faz com que a loja tenha um aumento de faturamento. Isso aconteceu nas suas unidades também? Sim, nas duas. Santa Albertina eu comecei, sempre é difícil, né, no começo, porque você tem que reformular algumas coisas, mexer alguns pauzinhos e às vezes o cliente sente isso, né? Mas graças a Deus, nas duas unidades que eu mexi, deu muito certo, o faturamento subiu e foi muito bom. Maravilha, Carlos. Vamos dar uma olhadinha nesses números? Porque só falar às vezes não convence, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela para a gente ver os 8 meses anteriores a você pegar o repasse de Urânia, por exemplo, né? Certo. Não vai dar para a gente analisar as duas unidades, vamos focar em Urânia principalmente. Então, de março de 2025 a outubro, que foi o último mês que o franqueado anterior operou, então teve todo esse faturamento, né? Sempre abaixo de R$35 mil, e até no mês de junho, que foi um mês muito frio na região, Sim. Um faturamento bem menor, de R$23.391. No total, nesse período, pouco mais de R$212 mil de faturamento.
Depois de você assumir, nos mesmos 8 meses, e também pegando o mês de junho, né? Que foi o mês passado e foi bem frio aqui, né? Sim, foi bastante frio, foi bem atípico. Vamos ver qual foi o resultado em comparação. Então você assumiu dia 1º de novembro, não é isso? Isso mesmo. 1º de novembro, já em dezembro teve um salto, foi para quase R$39 mil. Teve toda a reinauguração, né? Sim. Até você, todo animado, foi procurar, surgiu a oportunidade de um ponto novo na cidade, né? Isso mesmo. E aí fez todo o esforço para mudar de ponto. E em janeiro passou de R$40 mil, apesar de ser um mês que o pessoal paga IPVA, material escolar, né? Mas foi muito bom. E no mês de junho, apesar de ter feito bastante frio novamente esse ano, teve um faturamento de quase R$36 mil em comparação com o ano anterior, R$13 mil a mais de faturamento, um pouco mais que isso, né? Isso mesmo. E, no geral, comparando período a período, os mesmos 8 meses, teve um aumento de 35% no faturamento, né? E o que você acha, Carlos, que se dá esse resultado? Porque não é à toa, né? Não. Não é sorte. Não. Dá muito trabalho, Pedro. Sim. Todo mundo que compra uma franquia ou uma loja, monta um comércio, ele simplesmente acha que é só comprar, deixar lá, colocar o funcionário, que todo final do mês você vai lá e tirar seu prolabore e seu lucro, né? E hoje a realidade não é essa. Empreender Sim. não é isso. Você precisa ter uma força, precisa ter um gás ali e sempre estar próximo da sua unidade para estar fazendo isso. A unidade de Urânia tinha alguns detalhes ali que eu via que precisava ser melhorados. Sim. Quando eu fui buscar e adquirir essa unidade, eu fiquei um pouco com receio, porque os números não estavam excelentes. Sim, como nós vimos lá, né? Estavam uns números até um pouco piores do que Santa Albertina, que é uma cidade bem menor. Sim. Hoje Urânia tem em torno de 9 mil habitantes. E eu falei, vamos para frente, vamos pegar esse desafio e tentar. E foi onde nós, logo no mês de dezembro, né, deu a oportunidade ali de mudar o ponto. Conversei com a franqueadora e perguntei se poderia, passei todos os detalhes. Imediatamente eles já me responderam, já vieram atrás, analisaram o ponto novo, já vieram ver o local. Sim. E com tudo isso, deu muito certo, porque performou muito bem no faturamento, né? E fazendo aquele orgânico todo dia, né? Que isso é muito necessário. Verdade, está presente no negócio mesmo, né? Isso mesmo. É muito interessante você falar isso, porque às vezes tem muitas pessoas que têm essa ilusão, né? De que é só colocar o dinheiro lá e vai dar dinheiro sozinho. Sim. Mas assim, tem aquela máxima, né, Carlos? Ainda mais você como contador lida com isso todo dia, de que faturamento é vaidade. O que importa mesmo é o lucro no final. Isso mesmo. Tanto é que a gente tem visto grandes empresas no nosso país faturando milhões e tendo prejuízo. Sim. Né? Ou seja, o resultado tem sido negativo. E alguém que talvez olhe esses números, talvez pense assim, mas 35 mil, 40, não é tanta coisa assim. Não é um número que enche os olhos, né? Eu preferia faturar 100 mil, 120, 150, algo do tipo. Mas o lucro líquido no final, para uma cidade de 9 mil habitantes, como você falou, é extremamente interessante. A gente pode mostrar esse número? Sim, Opa. pode. Então vamos abrir aqui também, olha. Nós separamos aqui a DRE de um dos meses passados, né, de março, por exemplo, para mostrar. Então, teve um faturamento lá, né, de pouco mais de 37 mil reais e um lucro líquido de pouco mais de 8 mil, 22,25%. Então, isso, sem dúvida, para você que está assistindo, é algo que anima, né? Com certeza. Uma cidade desse tamanho, ter um lucro desse com uma unidade. Para conseguir um lucro desse, precisa de bastante trabalho. Sim. Tem que ter bastante controle financeiro. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, Carlos. Como que você faz essa gestão financeira da sua unidade? O que você olha, o que você fica atento? Hoje, meu sistema financeiro é tudo feito pelo próprio sistema da franquia. Eles têm balancete, DRE, fluxo caixa, lançamento de contas a pagar. Certo. Então, a própria franquia ela já te entrega uma estrutura muito boa para você se controlar. Mas depende, lógico, de nós, né? Se nós não fazer o trabalho de casa, não consegue visualizar isso. Então, sempre fico de olho ali em questão de cremes, quantidade, desperdício e principalmente na qualidade para ir para o cliente, né? Entendi. Porque não adianta nada você reduzir
querer reduzir custo e entregar um produto ruim. A de Mateu, nós já somos de outro jeito, né? Tentamos entregar a melhor qualidade, mas sempre tentando ali, é claro, deixar dentro da margem do lucro, né? Verdade, interessante. Então, para quem está entrando, você está dizendo que é essencial fazer esse controle dia a dia, né? Dia a dia. Todo dia, parar uns 15 minutinhos, 20 minutinhos pelo menos por dia, que é o suficiente. Analisar os seus números, fazer os lançamentos. Com isso, todo negócio ele tem, às vezes, o frio que vem, ele abala um pouquinho, né? Mas se você está controlado ali, você consegue ter um lucro. Às vezes vai cair um pouquinho, mas você consegue ter um lucro legal. Verdade, se você tiver controle sobre o seu negócio, né? Isso. Inclusive, Carlos, talvez quem está assistindo não saiba, mas já há alguns meses você tem atuado dentro da rede de Mateu como um consultor financeiro, né? Isso mesmo. Junto a outros franqueados, para ajudá-los a fazer na unidade deles o que você faz nas suas, né? As duas unidades. Isso. E você acha que esse trabalho, ele faz diferença se o franqueado realmente colocar em prática, né? Ele consegue ter um resultado melhor? Com certeza. Alguns franqueados até que eu converso, e quando eu começo a explicar, eles falavam que não conseguiam visualizar isso. E a partir do momento que eu ensino eles como que eles têm que estar fazendo, lançando, tudo certinho, eles conseguem e começam a enxergar a margem de lucro deles. Porque hoje empreender é isso, você tem que, além de estar na operação todo dia ali, aquela preocupação, né? Se vai vender para pagar as contas ou não, e conseguir visualizar esse lucro, né? Sim. Acontece muito, às vezes, do franqueado falar que não está tendo lucro, mas ele só não está enxergando? Muitos. Quase todos que eu conversei, eles falam que não conseguem ver o dinheiro, que eles sabem que tem lucro, mas não conseguem ver o dinheiro. E daí eu pego, começo a analisar todos os números, passam algum passo a passo para eles, né? E na hora que eles jogam, eu mostro para ele ali. Porque hoje a dificuldade do empreender é o seguinte: a pessoa, ela simplesmente tem um faturamento ali de 40 mil, ela achar que os 40 mil é lucro, que é dinheiro no bolso, e não é. Os 40 mil ali é da empresa, então saber separar o que é pessoa jurídica, o que é pessoa física. E muitos hoje não conseguem ter essa visão. Eles misturam tudo, e uma boa parte disso é prolabore, é lucro deles que eles estão tendo, mas só que eles não conseguem visualizar porque eles não têm os números lançados. Entendi, perfeito. Então não tem clareza. Isso, né? Com certeza. Fica difícil. Agora, falando um pouco sobre o perfil da cidade que você atua, tanto Urânia quanto Santa Albertina, que você falou que são bem pequenas. Isso. Que desafios você viu nessas cidades para poder ter um negócio, fazer o negócio performar, e que vantagens também, de repente, existem nelas? Cidade pequena é sempre difícil, né? Porque você tem um público baixo ali. Santa Albertina tem um público de 6 mil habitantes, Urânia é 9, um pouquinho maior. E é interessante porque eu tenho nas duas cidades eu consigo comparar. Tem dia que em Santa Albertina vende mais do que em Urânia. Já pensou? Só que tem dia que Urânia está vendendo mais. Acho que na cidade pequena você tem que ter proximidade com o público, né? Você tem que ter esse contato pessoal, saber quem você é. Colocar a cara no negócio. Isso, colocar a cara no negócio. E hoje eu tenho a Jaine, ela me ajuda muito nas unidades, muito mesmo. Praticamente o operacional aí, ela que sempre está de olho ali para conversar com o funcionário, para estar vendo produtos para comprar. Então, é um braço direito ali muito forte meu, né? Em Santa Albertina eu tenho o meu sogro também, que ele cuida das minhas unidades. Na verdade, é uma parceria nossa lá, né? Mas é isso, a cidade pequena você tem que sempre tentar entregar um melhor produto e trazer essa proximidade para os clientes, sempre tentar entender, fazer um orgânico e levando o produto para o pessoal provar, né? Entendi, perfeito. E vocês lá têm feito isso muito bem, né? Todo mundo já associa lá de Mateu à família de vocês. Sim. Né? E nós vimos a respeito da gestão financeira que, na prática, igual nós mostramos aqui, ela dá resultados. Mesmo com um faturamento menor, se você estiver bem controladinho, você consegue ter um lucro interessante, né? Agora, uma outra coisa que faz diferença é o alinhamento seu, como franqueado, com a franqueadora. Né? Como você disse mesmo, quando você foi mudar de ponto, você consultou a franqueadora, eles foram analisar o ponto, avaliar, esse tipo de coisa. Agora, como que você enxerga, Carlos, essa relação entre franqueado e franqueadora? Por exemplo, como que você vê a importância
de seguir o que a franqueadora passa para o franqueado? A franqueadora, ela sempre está buscando o melhor para os seus franqueados, né? Ela já tem uma estrutura tudo pronta, tudo completa. E o franqueado, eu mesmo participando dos dois, agora como consultor, Sim. com alguns outros franqueados, né? Eu percebo que, às vezes, o franqueado ele quer debater de frente com a franqueadora. Uhum. Ele não quer aceitar o que está sendo repassado. Só que sempre quando a franqueadora faz alguma coisa, ela já estuda, ela já procurou, ela já testou nas suas próprias unidades. Sim. Então, ela assume totalmente o risco. E sempre quando a franqueadora passa, de início, geralmente eu vou lá e eu entro em contato, né? Até com o pessoal tudo de lá. E questiono, pergunto algumas coisas e eles sempre explicam. Uhum. E eu vejo que aquilo lá é sempre a melhor solução. Então, e a franqueadora também sempre está muito aberta. Quando tem alguma coisa assim que nós indagamos, falando alguma coisa, eles sempre estão dispostos a mudar ou a refazer para trazer o melhor, né? E eu acho isso muito necessário. Uhum. Porque se não sai fora do padrão, você não tem uma consolidação, vamos dizer, um padrão de organização. E a franqueadora, ela tá para ajudar os franqueados, nunca para prejudicar, né? Sim, é verdade, né? Até porque o sucesso dos franqueados é o sucesso da franqueadora. Com certeza. Também, né? E é claro que talvez você mesmo já pensou em uma ou outra vez fazer as coisas do seu jeito. A gente pensa, né? Mas, igual você disse, esse alinhamento com a franqueadora, você acha que se mostrou vantajoso para você? Com certeza. Até quem às vezes está de fora do negócio, né? Quando fui comprar a Urânia, e muitos ainda falam assim, não, mas por que você não monta uma sua só, sem a de Mateu? Sim. Mas daí você vê que não é simplesmente usar o nome de Mateu, que também é muito forte, é uma marca muito consolidada, né? Sim. Mas é toda a estrutura de apoio. Qualquer coisa que eu preciso, na hora que eu mando para WhatsApp ou via chamado, imediatamente ele já entra em contato, sempre tem um pessoal do suporte, pessoal do marketing, então eles sempre estão analisando tudo. Então é muita vantagem utilizar uma equipe completa. Praticamente você tem vários funcionários ali que você tem à disposição sua a qualquer momento, né? Sim, verdade. É uma grande vantagem, né? Sim. Ainda mais talvez para uma unidade numa cidade pequena que talvez não teria condições de pagar tantos colaboradores, né? E vem com uma estrutura tudo completa, né? Você tendo a franqueadora ali junto, ela te auxilia em muitos passos que às vezes nós não sabemos o que é, mas ela vem e te mostra o caminho correto. Verdade. E os franqueados como você também ajudam muito, como você falou, com sugestões, né? Com ideias, como já aconteceu, né? Sim. De você mesmo oferecer a sua unidade para fazer testes de novos produtos. E isso depois acaba beneficiando a rede toda. E aí você viu de perto como são os testes de um produto, né? Sim. Muitas vezes fica por meses fazendo esses testes antes de colocar para toda a rede trabalhar. Testa no delivery, testa o tempo de derretimento, preço, fornecedor e assim por diante, né? Sim. Esses produtos, até testei alguns já na minha unidade, né? Estamos fazendo alguns outros testes também, verdade. que se Deus quiser logo vai estar liberando. E nós assumimos, na verdade, todo esse risco, né? Eu me predispus a ajudar a franqueadora nesse quesito, porque eu vejo que se eu fizer a marca crescer, meu comércio vai crescer junto. Então, não adianta eu bater de frente, eu tenho que ajudar e ser ajudado, né? Isso de fazer o produto, às vezes o pessoal pensa, nossa, é rápido, é tudo muito... Deu a ideia, já passou e... Não, você tem que testar, você tem que ver, porque você sempre tem que priorizar o cliente. Sempre tem que chegar na melhor qualidade para o cliente. Não adianta você vender um produto que não vai agradar. Verdade. Esse pensamento agrega e todo mundo sai ganhando no final das contas, né? E no caso você, Carlos, falando sobre equilibrar, né? Várias tarefas, vida pessoal, como mencionei no início, você é contador, é empresário, é multifranqueado, chefe de família. E como que você concilia todas essas responsabilidades e mantém o foco e energia para gerir bem as suas duas unidades? Pedro, é difícil. Precisa de muito esforço mesmo. Hoje, praticamente, eu acho que o dia para mim 24 horas é pouco, né? Eu precisava dobrar a carga horária desses dias. Mas hoje eu tenho a Jaine, né? Tenho a Rebeca, que é nossa filha. Sim. E eu tenho um apoio muito grande da Jaine. Muito grande mesmo. Tanto é que sempre quando eu fui comprar a unidade de Santa Bertina,
Foi sempre um consenso entre nós dois, Urânia também. Uhum. E se não fosse ela, eu acho que talvez eu não conseguiria. Sim. Hoje ela me dá o apoio total, principalmente quando dá as crises de ansiedade, alguma coisa do tipo que sempre tem, né? Ah, verdade. Empreender, comércio, tudo isso, você sempre fica ansioso. É. Mas ela me ajudando com isso, ela consegue tomar conta das lojas, né? E eu vou fazendo o que ela não consegue, eu vou fazendo por fora, né? Uhum. Mas é uma batalha difícil. Você tem que ter dedicação. Hoje, todo comércio, se você não ter dedicação, você não vai para frente, né? É, verdade. E que conselho você daria para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, né? E sonha em ter um próprio negócio, empreender, seja no mundo de franquias ou não, e também talvez tenha muitas responsabilidades e acha que é muito difícil. O que eu posso falar para os novos possíveis franqueados ou Sim. quem quer empreender até em outro ramo, né? Uhum. Sempre quando começar, não vise o comércio só com lucro, pensando que você vai já colocar o dinheiro ali, logo no primeiro mês você vai ter um lucro. Eu acho que isso é ilusão. Tudo depende muito de força de vontade, de objetivo. Porque se a pessoa ela entra só com o fato de pensar no dinheiro, no primeiro mês ela já vai desistir. Sim. Porque dá muito trabalho. Falar que não dá muito trabalho. Depende de muita perseverança, né? E ela tem que focar nisso daí. Entrar com a cabeça focada em não ter lucro, mas em fazer o teu comércio crescer, que é uma coisa de longo prazo, não uma coisa de curto prazo. Ótimo. E nunca desistir, né? Sempre batalhar para tentar ir junto. Exatamente, perfeito. Gostei muito dessa recomendação final, esse conselho, porque a gente costuma ser muito imediatista, né, Carlos? Sim. A gente acha que vai entrar hoje e amanhã já vai começar a usufruir desse dinheiro, desse investimento, desse retorno. Mas a longo prazo é mais sustentável, né? E hoje, com a de Mateu, de início precisa de bastante força, bastante trabalho, bastante tempo ali no operacional. Mas depois que você organiza ela, você consegue ter tempo para até adquirir mais franquias, unidades. Sim. O meu sempre eu estou em busca. E aí, tem vontade de ter mais unidades? Tenho vontade de ter mais unidades em uma cidade maior, para eu ver como Opa. que é essa diferença entre uma cidade pequena e uma cidade grande. Novos desafios, Novos desafios. Sempre estamos aí para tentar buscar novas oportunidades, né? Opa, maravilha. Bom demais. Carlos, foi uma aula de empreendedorismo, de gestão e de resiliência sua aqui para nós que estamos assistindo, para os que estão ouvindo em casa. Eu agradeço de coração, tenho certeza que todo mundo que assistir vai sair inspirado, cheio de ideias para aplicar no seu negócio, na sua unidade, seja franqueado de Mateu ou de outro negócio. Então, pode ter certeza que a gente deseja muito sucesso para você nos seus planos futuros também. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço por tudo aí e desejo que os novos empreendedores do Brasil tenham muito sucesso. Opa, maravilha. E você que está assistindo esse podcast, esse episódio do DiMateuCast, fique ligado em novos episódios e novas oportunidades que a Dimateu traz para você aprender cada vez mais sobre esse mundo do empreendedorismo. Até a próxima!